Então, Gabriela, por favor, muito obrigado e fique à vontade. Obrigada, Pedro. Boa tarde a todos. É uma alegria sem tamanho poder debater esse tema, especialmente aqui nesse ambiente ainda que virtual do CancerCBC, do IBRADEMP e com essa nominata aí que nos deixa, então, não só muito honrados, mas também desafiados a tratar desse tema. Eu queria fazer, então, um cumprimento e agradecimento especial com o CCBC e o IBRADEMP nas pessoas da Maura e do Daniel. E dizer também, Maura, que é uma satisfação te ver de novo, sempre te reencontrar, né, nos ambientes acadêmicos e profissionais e ver a tua trajetória, realmente me deixa muito feliz. Pedro, quero te agradecer também pela escolha, quase que um desafio, né? O Pedro, nós sabemos que é o especialista que nós temos, especialmente no tema das garantias autônomas, e fez esse convite, que também muito me honra, mas que me incentivou a vir aqui muito mais, talvez, para que a gente possa realmente ter esse ambiente de debate do que trazer algumas contribuições. Eu fico, por um lado, um pouco tranquila, porque qualquer bobagem que eventualmente eu diga aqui, a gente tem tempo do Pedro também, e, enfim, né, de todos os nossos palestrantes aí, poderem debater e a gente ir adiante. Renata, também é uma satisfação poder compor, junto contigo com a Maura, essa bancada de 3 mulheres gaúchas aqui nesse ambiente, né? Então, fico muito feliz. Não vou me estender muito, quero também fazer só um cumprimento à nossa audiência e dizer que é muito bom, né, ver quem nos acompanha aqui, que dá sentido a todo o nosso debate, mas, assim como vocês, eu estou também muito mais ansiosa para que a gente possa ouvir os nossos palestrantes que vão seguir. Então, vou já entrar no tema, eu vou buscar monitorar aqui meu tempo. Pedro, Maura, fiquem à vontade aí de eventualmente me interromper, se for o caso, para que a gente possa também desenvolver aqui os nossos trabalhos. Como o Pedro já adiantou, o tema que me tocou, um tema que é muito mais a especialidade dele, mas que me intriga igualmente, é traçar essas diferenças entre as garantias autônomas e as garantias acessórias, para que a gente possa fazer aí algumas classificações e possa entender a dinâmica desse tipo de garantia. E por uma questão de recorte, até porque o nosso tempo aqui ele é relativamente escasso, eu vou buscar tratar muito mais das garantias autônomas e falar das garantias acessórias em contraste, porque as garantias acessórias são aquelas com as quais a gente, no mais das vezes, especialmente a garantia de fiança, né? Não é que ela não traga desafios, claro que traz inúmeros, mas a gente está um pouco mais familiarizado na nossa experiência, no nosso cotidiano. Então, hoje, vou trazer aqui para o debate esse tema das garantias autônomas para que a gente possa analisar, especialmente analisar em contraste, então, com as garantias acessórias. O Pedro já adiantou antes que nós temos no nosso sistema o artigo 391 do Código Civil, que prevê a garantia geral das obrigações, e aí algumas garantias especiais previstas, tanto garantias fidejussórias quanto garantias reais, previstas também no nosso Código Civil e na nossa legislação esparsa. E pela nossa tradição de civil law, a gente tem muito esse cacoete de sempre buscar uma taxatividade daquilo que está previsto no sistema e tentar identificar na lei aquilo que a gente pode ou não pode fazer. O Brasil, em especial, né, tem uma certa tradição bastante dirigista em termos de relações contratuais, e aí a gente fica muitas vezes na dúvida sobre se aquilo que não está especificamente previsto na legislação a gente poderia fazer, e no caso aqui específico das garantias, a gente poderia ter, então, algumas de forma atípica, ou seja, fora daquele rol que a gente poderia ver como exaustivo que está na nossa legislação. Fato é que as garantias autônomas, então, que são aquelas em que a gente vai focar mais nessa primeira fala, elas são fruto da autonomia privada. Nós não vamos encontrar no sistema brasileiro uma previsão específica, mas, em linhas gerais, a nossa jurisprudência tem um precedente, inclusive, de 1986, do nosso Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, reconhecendo a possibilidade de garantias para além daquelas que estão tipificadas na nossa legislação,
E acho que é relativamente tranquilo da gente começar a pensar, então, que a partir da autonomia privada, garantias outras que não essas que estão, então, taxadas na lei, poderiam ser celebradas entre as partes. Agora, a provocação, que eu acho que é importante aqui para nortear o nosso debate hoje, é como que a gente deve implementar, performar, eventualmente julgar, né? Acho que a Renata depois vai contribuir bastante para esse debate, como é que o judiciário deve enfrentar, especialmente essa questão das garantias que não estão previstas, que não estão nominadas na nossa legislação. Então, antes da gente entrar propriamente para falar das garantias autônomas, que são então essa expressão da autonomia privada, quero fazer uma pequena digressão aqui, até porque minha fala é a primeira nesse nosso debate, sobre a necessidade ou não da gente contratar garantias e como é que a gente pode ou deve interpretar isso nas relações contratuais. Então, a primeira dúvida que surge é: será que todo contrato necessita de garantia? Será que a gente sempre precisa ter esse tipo de amarra entre as partes? E aí a resposta é não, né? Principalmente porque as garantias elas têm um custo, seja ele o custo financeiro ou o custo de todos os outros fatores envolvidos na negociação, na recolha de informações, de documentação, etc. Então, a gente sabe, nem todo contrato vai necessitar de garantia, e a contratação da garantia ela tem que se justificar na medida em que o custo dessa contratação seja inferior à vantagem que a contratação vai trazer. Nós temos contratos, por exemplo, que são de execução imediata, não justificam contratação de garantia. Hoje, cada vez mais, a reputação ela exerce um papel muito importante nas nossas relações negociais. A gente sabe que a informação ela circula de uma maneira muito mais dinâmica, então a reputação ela tem esse fator de fazer não só com que eu possa talvez buscar alguma sinalização por parte daquele com quem eu estou contratando, mas também por, eventualmente, depois da contratação, ter a possibilidade de que aquela parte com que eu estou contratando também se valha da sua vontade de manter uma boa reputação como um fator para cumprir efetivamente os contratos. E a gente sabe que existem discussões e a prática, inclusive, dos smart contracts, né, e outros tantos arranjos possíveis hoje que fazem com que talvez alguma garantia adicional não se justifique. Agora, se a garantia custa, a desconfiança também. Tá? Então, a desconfiança ela custa não só para as partes, mas principalmente para o mercado. Tem um texto clássico da década de 70, que muitos talvez conheçam, né, do Akerlof, quando trabalhou com a ideia do Market for Lemons, né, e a noção de a gente poder ter essa seleção adversa, ou seja, num mercado basicamente marcado pela desconfiança, o que se traz é muito mais um incentivo para que os maus contratantes lá permaneçam e que os bons contratantes saiam de cena, e a gente tem isso como um fator muito negativo, não para as partes só individualmente que estão contratando, mas para o mercado. Então, para tentar fazer esse tipo de alinhamento, para tentar driblar esse custo da desconfiança, entra o papel extremamente importante das garantias, por isso que é muito bom que a gente esteja debatendo isso. Às vezes, eu tenho a impressão que a gente deixa o tema das garantias um pouco relegado a uma questão um pouco mais secundária, a gente está muito mais preocupado na nossa prática profissional, às vezes na prática acadêmica, a discutir a negociação principal, e as garantias parece que elas vêm só na carona. Mas a gente sabe, então, feitas essas observações iniciais, o quanto as garantias elas têm um papel importante para a fluidez do mercado como um todo, para a fluidez das relações, consideradas para muito além só da individualidade, né, daqueles que estão contratando numa situação específica. Bom, então, como eu tinha comentado no início, o Pedro também já tinha adiantado, dentro de todo esse desenvolvimento surge a figura das garantias autônomas. As garantias autônomas, então, elas não têm previsão no nosso sistema, e isso não há exclusividade no Brasil, muitos outros sistemas, inclusive na Europa, onde a gente vê uma prática bastante mais acentuada, né, um uso mais acentuado das garantias autônomas. Muitos países não têm essa figura
no seu direito positivado, mas elas começaram a surgir e se tornaram prática comercial e têm sido legitimadas a partir dessa ideia da autonomia privada, da autonomia que se tem de fazer esse tipo de contratação. Basicamente, como é que funciona esse tipo de garantia? Uma garantia que, se a gente fosse fazer uma aproximação, até poderia fazer uma aproximação com a fiança, né, no sentido de ser uma garantia pessoal, uma garantia que recai sobre um devedor, um terceiro que assume a dívida em relação a uma obrigação que foi originariamente contraída. Só que aqui a gente corre um risco, acho que essa talvez seja uma das principais provocações, né? A gente tem que cuidar para não aproximar demais com a figura da fiança, porque, embora a gente esteja tratando de uma garantia que é pessoal e que normalmente recai sobre um banco, recai sobre uma instituição financeira que está assumindo o pagamento, eventualmente, se a obrigação principal ela não for adimplida, existe aqui uma vontade das partes de fazer um descolamento em relação à causa da obrigação original, tá? Diferentemente da fiança, que tem essa característica acessória, essa característica de quaisquer vicissitudes no negócio principal também levarem a garantia na carona. No caso das garantias autônomas, elas surgem exatamente para evitar maiores discussões ou evitar ou pelo menos prima facie, que a gente não deixe de fazer o pagamento, o adimplemento dessa garantia, se por acaso existe algum tipo de discussão em relação à causa principal. Esse tipo de garantia é extremamente útil em relações complexas, em relações internacionais, embora não seja a exclusividade, né? Mas no comércio internacional ou na contratação de obrigações no cenário internacional, como, por exemplo, construção de grandes obras. Imaginem vocês, né? Se alguém assume a obrigação de entregar uma mercadoria em determinadas condições ou entregar uma obra com determinadas características, o quanto de discussão a gente pode ter antes de fazer o pagamento, seja de boa fé ou de má fé, né? E aí depois, claro que a gente precisa fazer essas distinções, mas num primeiro olhar, né, quando isso vai parar lá com a Renata para ser discutido, num primeiro olhar, talvez a gente não consiga separar uma coisa da outra, né? E qualquer dos contratantes pode levantar uma série de exceções, uma série de razões para não fazer o pagamento. Então, o que as garantias autônomas elas propõem? Esse descolamento em relação à causa do negócio original, para que, bom, ainda que ela venha a ser discutida, o pagamento, no primeiro momento, seja realizado. E aí a gente tem esse desdobramento dentro da relação triangular, né, com o banco, com o ordenador da garantia e com aquele que é o beneficiário. A gente não tem, como eu comentei antes, uma positivação. Até eu estou acompanhando aqui no bate-papo, a Giovana apresentou ali uma pergunta, né? Se haveria uma forma, estou me adiantando aqui, Pedro, né? Mas só para aproveitar esse gancho, se haveria alguma forma específica para essa garantia autônoma, justamente como ela é fruto dos usos e costumes, especialmente no cenário internacional, a lei não vai fazer o dirigismo de como é que ela deve ser contratada, tá? Existe previsão, existem as Uniform Rules da CCI, que dão algumas orientações, mas isso não é direito positivado, não é o nosso direito doméstico, pode acabar se tornando direito positivado na medida em que as partes escolham, né, fazer referência a essas regras. Elas vêm sendo construídas, né, especialmente desde a década de 70, mas em 2010 tiveram a última revisão. E me parece que essas Uniform Rules elas têm esse duplo papel. Elas consolidam aquilo que vem sendo tido como a prática internacional, ao mesmo tempo em que também podem servir de base para dar mais garantia, mais segurança, né? Já que a gente não sabe exatamente, a gente não tem no nosso direito positivado, no Código Civil, nem legislação esparsa, a forma específica de fazer esse tipo de garantia. Então, uma referência às Uniform Rules poderia ser uma maneira das partes fazerem esse tipo de alinhamento. Tá? Bom, mas
nem toda garantia autônoma ela vai ser necessariamente uma garantia automática. Tá? Então, aí, com o desenvolvimento dessa ideia, né, de poder prever para o credor de qualquer obrigação, principalmente nessas relações complexas que a gente comentou antes, receber primeiro para, eventualmente, algum tipo de discussão ser feita num segundo momento, essa modalidade de garantia foi avançando até surgir na prática internacional as chamadas garantias à primeira demanda ou à primeira solicitação, que simplificam mais ainda o processo, porque não só a gente descola da causa original do contrato de base, da obrigação original, mas também a gente quase que dá uma possibilidade, um estalar de dedos para aquele credor, né, que basta fazer uma menção de que quer receber a garantia e aí receberia. Em alguma medida, a gente teria aqui até uma aproximação com a figura dos títulos de crédito, não que o objetivo aqui seja a cambiariedade, não é isso, mas a gente ter aquela ideia da liquidez do recebimento do pagamento nessas chamadas, então, garantias à primeira demanda ou à primeira solicitação, que são modalidades, são subespécies das garantias autônomas. Bom, como eu tenho ainda alguns poucos minutinhos aqui, eu queria trazer mais até para o debate, porque eu acho que esse é um ponto que tem que ser refletido constantemente em relação a essa modalidade de garantia que não tem uma previsão específica na legislação, que é a ideia da gente pensar o potencial risco moral. A doutrina também, assim como lá no início eu fiz menção à doutrina de análise econômica para comentar a possibilidade de seleção adversa se a gente não contrata garantias, se a gente tem um mercado com desconfiança, talvez um excesso de garantias ou um excesso de acobertamento, né? A gente colocar aquele credor nessa posição, como eu comentei antes, de simplesmente fazer um estalar de dedos e conseguir receber o valor, independentemente de estar ou da obrigação principal ter sido considerada com algum tipo de vicissitude. Aqui a gente tem o potencial risco moral, ou moral hazard, né, que a doutrina de análise econômica refere, que são aquelas situações em que um dos contratantes, acobertado, né, vendo-se numa situação em que ele pode estar beneficiado, como seria o caso aqui das garantias à primeira demanda, ele tende a se comportar de maneira diversa do que se comportaria numa situação ordinária de contratação. Né? O que eu quero provocar com isso? É justamente a possibilidade de eu, sabendo que a obrigação principal é nula, sabendo que a obrigação principal não foi cumprida, sabendo que eu não faço jus àquele crédito, claro que existem situações que são claras, situações em que a gente sabe que é evidente que não se faz jus àquele recebimento, e ainda assim, eu executando, né, na condição de credor, de beneficiário dessa garantia, executando e exigindo o seu pagamento, isso é uma situação que me parece um possível exemplo do chamado risco moral, e aí nós precisamos ter mecanismos para isso, né? E a construção que se tem, a gente tem muito pouca jurisprudência no Brasil em relação ao caso, mas se a gente vai observar casos analisados em Portugal, na França, na Inglaterra também, e a nossa doutrina trabalha muito bem com isso, e faço aqui de novo, né, a referência ao livro do Pedro, que muito bem trabalha com a ideia, e nos diz que aqui a gente tem que exatamente saber, eis o desafio, né? Saber como fazer o recorte, esse recorte da fronteira entre a dúvida e a certeza. Se eu tenho dúvida, claro que eu posso discutir a questão do contrato de base e, eventualmente, ainda fazer jus ao recebimento, se eu sou crente de fazer jus ao recebimento do valor daquela garantia. Mas é óbvio que existem hipóteses, então, de abuso de direito, de fraude, de má-fé, e que seriam flagrantes hipóteses em que, desde que a gente consiga transpor, né, essa fronteira, como o Pedro sugere, entre a dúvida e a certeza, e se eu, na condição de credora, de beneficiária, tenho certeza de não fazer jus ao recebimento da obrigação principal e ainda assim executo a garantia,
isso deveria ser coibido, é isso que a gente vê na jurisprudência, principalmente internacional, e na nossa doutrina trabalhando. Agora, me parece que o grande debate que fica aqui é como é que a gente faz, né? Como é que a gente trata efetivamente essa fronteira. Mas então, foram esses meus 20 minutos. Eu espero ter contribuído, pelo menos, para um início de debate e fico à disposição. Obrigada. Gabriela, excelente, parabéns pela apresentação, muito elucidativa, até considerando o curto espaço de tempo, não é um tema tão simples. E essa questão da linha tênue entre o que é um chamamento abusivo e o que é um chamamento nos estritos termos da própria garantia é muito difícil. Mas a minha tendência é que o chamamento abusivo há de ser aferido um mero passar de olhos na situação fática. Então, falsificação de documento ou pretensão de chamar garantia cujo montante já foi pago, são situações excepcionais. Caso contrário, me parece que a autonomia privada permite a alteração do risco, ainda que as chances de sucesso em uma demanda que julgue a relação jurídica base seja grande, a autonomia privada daria fundamento para que se pudesse discutir com o dinheiro no bolso. Eu tenho uma pergunta, e aí trazendo um pouquinho para a atualidade, e eu confesso que realmente não sei a resposta. Mas vamos considerar a pandemia atual como um evento qualificado como sendo de força maior. Você acha que esse evento poderia ser um fundamento para justificar a inexigibilidade da prestação de garantia? Ou seja, o credor da garantia, ao chamar o banco ou a seguradora a efetuar o pagamento, ou o fiador, poderia o garantidor se recusar ao pagamento sob o pretexto da ocorrência de um evento de força maior? E isso alteraria a sua conclusão e sua resposta? Seria diferente se estivéssemos tratando de garantias autônomas ou acessórias? Vamos lá, muito bom, Pedro. Acho que eu fico mais tranquila que pelo menos você dissesse que também não saiba a resposta definitiva. Acho que é o tema do momento, né? Essa pergunta é excelente. E acho que a gente tem que ir por pontos aqui, né? O primeiro deles é, claro, que o evento da pandemia e tudo isso que nós estamos vivenciando vai sem dizer que pode suscitar uma série de teses que levariam, seja ao redimensionamento das obrigações ou até mesmo à extinção, né, de alguma obrigação, dependendo da natureza daquilo que está no contrato de base. Então, a gente poderia aí discutir horas, assim como, enfim, muito bem tem sido discutido por quem é muito mais apropriado em relação ao tema, né, a quebra da base objetiva do negócio, teoria da imprevisão, situações de hardship, etc. Tá? Tentando resumir um pouco aqui, a minha impressão sobre tudo isso é que eu acho que nós não temos, nem deveríamos ter, respostas preta-porter. Né? Para cada negócio, em cada circunstância, isso tem que ser analisado, mas é um fato que é, no mínimo, uma tese a ser levantada. Né? A gente vai ainda ver como é que a jurisprudência vai se comportar, a gente observa, às vezes, algumas tentativas de, dentro daquela ideia de dirigismo da própria lei, tentar resolver já, nem sempre é possível que a gente já tenha essas soluções a priorísticas, mas, como bem mencionaste, existe a possibilidade das teses serem levantadas. Se isso vai levar a um sucesso por parte enfim, de quem quer que esteja sustentando, a gente teria que analisar com mais detalhes cada caso. Só que se usasse uma expressão que exatamente acho que traduz tudo isso que a gente estava conversando aqui em relação às garantias autônomas, que é discutir com o dinheiro no bolso, né? Principalmente quando a gente está tratando de garantias da primeira demanda. Eu tenho tese para discutir? Tenho, mas
é altamente controverso. A gente não pode simplesmente dizer que, pela situação da pandemia, tudo está, né, todas as obrigações estão extintas, ou todas as obrigações têm que ser revisadas, todas têm que ser em 30%, 50%. A gente precisa analisar as circunstâncias do caso, e parece que as garantias, especialmente as garantias da primeira demanda, elas têm essa característica, as garantias autônomas, de uma maneira geral, de poder fazer, então, essa dissociação em relação à causa do negócio original. E aí, então, tentando responder, acho que sim, faz total diferença, pelo menos no primeiro momento, né? No momento em que a garantia é invocada e a gente tem e a gente está tratando, seja de uma garantia acessória ou de uma garantia autônoma. No caso da garantia autônoma, existe, porque tudo isso que a gente está falando aqui sobre a situação de pandemia, me parece, no primeiro olhar, que afetaria a relação jurídica de base, e não a garantia. A garantia. Não é que a garantia seja um negócio despido de causa. Eu nem quero entrar muito nessa discussão sobre a causa do negócio jurídico, porque eu acho que a gente está há séculos nessa discussão, poderia ficar aqui mais outro tanto. Mas a questão é, existe a causa do contrato de base e existe a causa da garantia. Eu não acho que a situação da pandemia tão claramente afete a causa da garantia. Então, se eu estou tratando de uma garantia autônoma, acho que a gente tem total diferença em relação a uma garantia acessória, onde eu deveria esperar toda uma discussão, porque ela seguiria, né, a discussão sobre o negócio principal levaria na carona também a garantia.